Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cisne e hoje nós iremos estudar sobre a água no planeta Terra. Bem, como nós sabemos, a água é um recurso natural essencial para a existência da vida no planeta. O planeta Terra é constituído por uma intensa massa de água correspondendo ao que nós conhecemos como hidrosfera. Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar em falar que a água, falar em água é falar também de sobrevivência. Então, cerca de 70% de sua superfície da Terra é composta por água. Infelizmente, a maior parte da hidrosfera do planeta, 97%, é composta por água dos mares e oceanos, que, por serem extremamente salgadas, são impróprias para o consumo. Em alguns locais, pratica-se a dessalinização da água, mas esse processo é caro e pouco eficiente, sendo ainda pouco praticado. Da água restante do mundo, 71% dela está em forma de gelo nas calotas polares. Como o processo de transporte dessas geleiras é caro, e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de icebergs. Os outros 29% restantes da água potável do mundo estão distribuídos entre águas subterrâneas, que é esses cerca de 18%, vocês estão vendo aí, rios e lagos 7% e 4% da umidade do ar. Então, no ambiente é muito difícil encontrar água pura em razão da facilidade com que as substâncias se misturam a ela. Então, mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidas. Uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. A água é considerada solvente universal. Por quê? Porque é muito abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Então, quando falamos em água, sempre pensando como nós utilizamos essa água no nosso dia a dia. A gente lembra logo de quê? De beber água, de tomar banho, de banhar os animais, ou preparar os nossos alimentos. Entretanto, existem vários tipos de água no planeta, cada um com as suas peculiaridades. Quanto à salinidade da água, por exemplo, nós podemos classificá-la em salgada, salobra e doce. A água salgada ela tem salinidade igual ou superior a 30% e representa 97,5% do total. Já a água salobra, que é encontrada em mangues, tem a salinidade entre 0,5% e 30,5%. E a água doce, que é usada nas nossas atividades diárias, tem salinidade inferior ou igual a 0,5%. Tá? Então, além dessa classificação básica, nós podemos citar outros tipos bastante conhecidos de água, tais como a água potável, a água mineral e a água destilada. A água potável ela pode ser definida como água doce própria para o consumo, sendo caracterizada por não possuir cor, odor, micro-organismos patogênicos, que são aqueles que podem causar doenças, e apresentar alguns importantes minerais naturais. Já a água mineral, por sua vez, ela pode ser definida como aquela que possui características físico-químicas que promovem benefícios aos seres humanos. Essas águas são mais enriquecidas em sais minerais quando comparadas às outras e são classificadas de acordo com a sua composição química, com relação também à fonte e propriedades medicinais. Então, geralmente, esse tipo de água é potável. Já a água destilada é aquela produzida em laboratório, com o uso de um destilador. A principal função desse aparelho é retirar os sais da água, deixando-a pura, sem nenhuma substância dissolvida. Então, sua utilização é frequente em laboratório, na fabricação de medicamentos, e em baterias de carros. Existe ainda a água contaminada e a poluída. Esses dois tipos surgiram em decorrência da falta de conscientização sobre a representação desse importante recurso natural. A água poluída é aquela que apresenta modificações de suas características físicas e químicas e alteram, por exemplo, a sua cor, o odor e o sabor. Já a contaminada é aquela que possui substâncias e organismos capazes de transmitir doenças. Essas águas, elas não devem ser consumidas, pois elas podem podem causar risco para a nossa saúde.
né? E com relação ao estado físico da água. Então, todos os materiais existentes, eles são formados por partículas denominadas átomos. Os átomos, por serem muito pequenos, eles não são visíveis nem com o auxílio de microscópios comuns, né? Mas a sua existência ela pode ser evidenciada por meio de experimentos. Então, os átomos eles podem se ligar originando moléculas e cada tipo de molécula caracteriza uma substância. Então, dependendo da organização das moléculas, as substâncias apresentam-se em 3 estados físicos diferentes: o sólido, né, o líquido e o gasoso ou vapor. Cada um desses estados físicos apresentam características próprias. No caso aí do estado sólido, como nós podemos observar aí na imagem, né, as moléculas elas encontram-se, na maioria dos casos, muito próximas umas das outras e a atração entre elas é intensa. No estado líquido, as moléculas elas apresentam menos organização do que no estado sólido, né? As forças de atração entre elas são menos intensas. Essa característica ela permite que elas apresentem um maior grau de liberdade do que no estado sólido. E já no estado gasoso, as moléculas apresentam grande desorganização e a força de atração entre elas é muito fraca. As moléculas têm grande liberdade de movimento e podem ocupar todo o espaço do recipiente que o contém. Então, quanto às mudanças de estado físico, a água, como qualquer outra substância, ela pode mudar de estado físico, né, por aquecimento ou por resfriamento. Isto é, como quando ganha, né, ou quando perde calor. Então, mas o que é calor? Nós costumamos no dia a dia dizer, quando a temperatura, né, está mais elevada, costumamos dizer que está calor. Mas o conceito real de calor, o que é? Então, calor é uma forma de energia que passa de um corpo mais quente para o outro mais frio. Então, para a água passar do estado sólido para o estado líquido e do líquido ao gasoso, ela precisa ganhar calor, né? Ganhar energia, precisa esquentar. Então, esse calor, ele pode ser proveniente, por exemplo, da luz do sol, do fogo, né? De aquecedores e tal. Então, como nós podemos observar aqui, para que possa acontecer essa mudança, do estado sólido para o líquido e para o gasoso, precisa ter o quê? Ganho de calor. E essa reação é chamada de reação endotérmica. Agora, no sentido contrário, né? Para a água passar do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, aí precisa ter o quê? Perda de calor. E essa reação é chamada de reação exotérmica. Certo? Então, eu vou passar agora para uma imagem semelhante, mas com figurinha que fica melhor para a gente compreender, certo? Essas transformações, essas mudanças de estados físicos. Então, gente, nós chamamos de solidificação a transformação da água do estado líquido para o sólido, né? Quando colocamos a água em uma forminha de gelo, ela está líquida, né? Mas após algumas horas no freezer, ela se solidifica, formando o que nós chamamos de gelo. Isso acontece porque houve a diminuição da temperatura, certo? Agora, quando acontece dessa passagem do estado sólido para o líquido, aí nós chamamos de fusão, que seria o quê? Esse gelo derretendo, né? Ele derrete ao absorver o calor do ambiente, isso é, passa do estado sólido para o líquido. E a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor, a vaporização ela recebe nomes diferentes, como vocês podem ver aí abaixo, né? A evaporação é a passagem para o estado de vapor lentamente, ou seja, de forma branda, e a ebulição ocorre de maneira mais turbulenta e rápida, né, como a formação de bolhas, uma água fervendo aí, né, passando do estado, no caso, aí seria um exemplo de quê? De ebulição.
E a liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o caso que ocorre nas tampas das panelas, né? Então, nós podemos perceber que quando quentes, elas ficam cheias de água acumulada. Isso acontece porque o vapor de água, né, que se acumulou ali, fazendo com que volte para o estado líquido. Então, as nuvens são vapor de água condensado acumulado. E a sublimação é o processo físico de transformação direta da fase sólida para a gasosa, sem passar pela líquida. Então, eu deixei no roteiro de atividades, eu vou deixar também aqui no grupo do WhatsApp, um link, tá, para um vídeo para que vocês possam aprofundar mais os conhecimentos sobre a aula de hoje. E a proposta de atividade hoje, ela está na página 42, as questões de 2 a 6. Copiem no caderno e responda tudo bonitinho, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!